Certamente você já ouviu essa expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa doutrina, a doutrina da Santíssima Trindade, ela é muito importante para a vida da igreja, para que possamos compreender que existe um único Deus, um só Deus que subsiste em três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante ressaltar que não existe uma hierarquia que um é maior que o outro, que um é inferior que o outro, muito pelo contrário. Eles são igual em essência, em poder e em glória. Um único Deus que subsiste em três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. No livro de Hebreus diz que Jesus Cristo ele é a expressa imagem de Deus. E a Bíblia também diz que ninguém pode ver a Deus. Se alguém tentar ver a Deus como Moisés pediu, certamente morreria. Jesus é a revelação da pessoa de Deus, uma forma corpórea. Deus ele se esvaziou da sua glória e habitou entre nós, com glória, poder e majestade. E o Espírito Santo, Consolador, a promessa ao qual foi feita por Jesus Cristo, que enviaria um outro Consolador, no original ali é um semelhante a ele, que habita dentro de nós, que ilumina o nosso coração, que nós, quando ilumina o nosso coração, entendemos a palavra que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai. Então, a mesma vontade, o mesmo querer, o mesmo efetuar, uma mesma essência, a mesma glória, a mesma majestade, os três em um. A multiplicação, a matemática de Deus é diferente do homem. Para o homem, mais um é igual a 3. Para Deus, um vezes um 3 é igual a 1. Ou vezes um é igual a 1. Eles são 3 em 1. Três pessoas, um único Deus. Para você que ficou no vídeo, que quer se aprofundar no assunto, olha só que interessante. Existem alguns textos da Bíblia que corroboram o que foi acabado de falar acerca da Santíssima Trindade, que são três em um. Primeira coisa, Isaías 43:10, que o próprio Deus declara que antes dele nenhum Deus se formou e depois dele nenhum Deus haverá. Então, Jesus Cristo não é um Deus que se formou no Novo Testamento, muito pelo contrário, ele é o mesmo junto ao Pai. Né? Ele não foi criado, ele sempre existiu. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Mateus 3,16, nós vemos o Filho sendo batizado e o Espírito desce em forma corpórea como uma pomba e a voz do céu diz: esse é o meu Filho amado em quem me compraz, ou seja, corroborando a questão da Trindade. Mateus 28:19 diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também fala sobre a Trindade. 2 Coríntios 13:14 reúne os três: a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, também usado na bênção apostólica. Então, Salmos 110 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então é um único Deus que subsiste em três pessoas. Amém? Deus em Cristo abençoe.